E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos ler no livro de 2 Reis, capítulo 12, também o capítulo 11, também o capítulo 12. O rei Joás foge da mãe de Acasias. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou entre os filhos do rei, que havia sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Joás, ungido rei de Judá. Contudo, no 7º ano, o sacerdote Joiada convocou a sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 mercenários acários e os oficiais da guarda, e os levou consigo para o templo do Senhor. Ele firmou com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor, e depois apresentou-lhe o filho do rei. Em seguida deu-lhes esta ordem: farei o seguinte: quando entrares para o serviço no sábado, um terço de vós fará guarda do palácio real, outro terço ficará na porta sul, e outro terço na porta atrás da guarda. Assim fareis a vigilância do templo nos turnos. E os 2 grupos que deixaram o serviço no sábado deverão ficar de guarda no templo para zelar pelo rei. Deveis guardar o rei Joás com vossas espadas em punho. Matai todo o que se aproximar de vossas fileiras. Acompanhareis o rei em todo lugar a que ele for. Os centuriões, líderes dos batalhões de 100, fizeram tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual se reuniu seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo à presença do sacerdote Joiada. Então o próprio sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em torno do rei, do lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe entregou uma cópia do documento da aliança, o livro do testemunho, e imediatamente eles o proclamaram rei, ungiram, e todo o povo celebrava com palmas e brados, de viva o rei. A morte de Atalia. Ouvindo Atalia o alarido da guarda e do povo, veio para onde este se encontrava na casa do Senhor. Observou, e eis que o rei, de pé sobre o estrado, junto à coluna, segundo a tradição, os capitões e os trombeteiros próximos ao rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: traição, traição! Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: fazei sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada, porquanto o sacerdote determinara: ela não será morta na casa de Yahvé. Então eles a prenderam e a conduziram ao lugar onde os cavalos entravam no terreno do palácio, e lá a executaram. A aliança de Joiada. Joiada celebrou entre o Senhor, o rei, e o povo uma aliança por meio da qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé, e outra aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da região dirigiu-se ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, o sacerdote de Baal, em frente aos altares. Em seguida, o sacerdote Joiada destacou guardas para o templo do Senhor. Convocou os capitães dos cários e os da guarda, todo o povo da região, e em cortejo aclamaram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. E Joiás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se sobremaneira
todo o povo reunido, e a cidade experimentou grande paz. Logo que mataram Atalia a espada, próximo à casa do rei. Joás tinha 7 anos de idade, quando foi proclamado rei e começou a reinar. Esse aqui foi o rei mais jovem. O reinado de Joás em Judá, capítulo 12. No ano sétimo de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, de Berseba. Praticou Joás o que era justo perante o Senhor, durante toda a sua vida, atentando às instruções do sacerdote Joiada. Contudo, os altares das colunas não foram extintos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses lugares idólatras. Então Joás ordenou aos sacerdotes: ajuntai toda a prata trazida como dádiva sagrada da casa de Yahvé e dinheiro coletado no recenseamento, as ofertas individuais e toda a prata que cada pessoa trouxer voluntariamente para a casa do templo do Senhor. Que cada sacerdote a receba dos ofertantes, para que os estragos do templo sejam consertados onde quer que se encontrem. Ora, no 23º ano do reinado do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Por esse motivo, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes indagou: por que ainda não consertaste as portas danificadas do templo? De agora em diante, não recolhereis mais prata com vossos tesouros, mas destinais para as restaurações. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhum dinheiro do povo, nem se encarregarem dessas reformas do templo. Mas o sacerdote Joiada tomou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, no lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo, depositavam ali todo o dinheiro que se trazia ao templo do Senhor. Quando eles viam que já havia muito prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Uma vez conferindo o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo do Senhor, e estes o empregavam pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Yahvé, os pedreiros e escultores, na compra de madeira e pedras lavradas, destinadas à restauração do templo. Contudo, a prata trazida à casa de Yahvé não era usada na confecção de taças de prata, nem apagadores, cutelos, bacias para aspersões, trombetas, nem objetos algum de ouro ou prata para o templo do Senhor, porquanto a entregavam totalmente aos trabalhadores que se responsabilizavam por administrar essa verba nos reparos que o templo necessitava. Nessa época não se exigia prestação de contas dos que pagavam, os empreiteiros e trabalhadores, pois todos agiam com honestidade. Entretanto, todo o dinheiro oferecido pela expiação de um delito, pecado ou culpa não era destinado às reformas da casa de Yahvé, mas entregue ao sacerdote, porquanto lhes pertenciam. A morte de Joás. Nesse tempo, Azael, rei da Síria, atacou a cidade de Gade e a conquistou. Depois, Adael decidiu marchar contra Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos sagrados que seus pais, Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, tinham consagrado, e tudo o que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro da casa de Yahvé e no palácio real, e o mandou a Azael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. O restante da história de Joás e todos os seus feitos não estão tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? A traição dos servos de Joás. Meu Deus! Levantaram-se 2 dos servos de Joás e conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milo, casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josadabe, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer. O rei Joás morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na casa de Davi, e seu filho Amazias passou a reinar
em seu lugar. E aqui nós finalizamos o capítulo 11 e o capítulo 12. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.